Bom, depois de tantos anos, né, repensando sobre aquele momento, né, dois momentos, dois fatos, eu penso que foram importantes para definir e dar os rumos, né, do posicionamento do CIMI naquele período. Né. O primeiro foi quando tomamos conhecimento do projeto Calha Norte, e que foi um momento bastante difícil no relacionamento com a presidência da CNBB, que em princípio era contra a denúncia desse plano, né? Finalmente o CIMI acabou, prevaleceu a posição da presidência do CIMI e o Calha Norte acabou sendo denunciado, e essa denúncia teve uma repercussão muito grande. Isso foi em 1986. Né? O segundo momento foi, naturalmente, durante a Assembleia Constituinte. Né? E no que se refere à Assembleia Constituinte, né, creio que todos sabemos, né, das turbulências que aí ocorreram contra o CIMI. Né? Eu creio que elas têm uma relação bastante direta com a denúncia do próprio Calha Norte. Inclusive, um pouco antes do Estadão fazer a denúncia contra o CIMI, né, eu havia sido prevenido por um jornalista da Folha de que achava, né, que o Conselho de Segurança Nacional, naquele tempo, né, não deixaria passar em branco, né, esse fato do CIMI ter denunciado publicamente esse projeto, no caso Calha Norte, um projeto de interesse direto dos militares. Né. Eu creio que, no que se refere à Assembleia Constituinte, eu creio que o fato mais importante, na minha avaliação hoje, foi o apoio que o CIMI conseguiu dar às movimentações dos povos indígenas. Eu creio que o que fez toda a diferença foi esse apoio direto, desde recursos, mas especialmente a assessoria, que toda a diretoria do CIMI, o secretariado, se engajaram muito nisso, e creio que esse foi o serviço mais importante que o CIMI pôde prestar naquele momento, naquela conjuntura, né, tão complexa. E hoje, embora pouco se fale sobre isso, né, certamente as conquistas na Assembleia Constituinte se devem, em grande parte, a esse apoio decidido, claro, que o CIMI deu à participação indígena em todos os momentos da Assembleia Constituinte. Eu acho que a grande diferença no que se refere ao posicionamento do CIMI frente aos outros órgãos de apoio à mobilização indígena sempre foi que o CIMI ele se posicionou, parece-me, de uma forma bastante irrestrita do lado das demandas indígenas, não tão preocupado como alguns parceiros nossos, né, com eventuais repercussões dessa solidariedade em setores da sociedade nacional, em setores do governo, setores das forças militares. Acho que aí, desde o início, né, acho que desde a formulação das propostas para a Assembleia Constituinte, isso ficou bastante claro. Né, e as divergências todas se foram decorrentes, de alguma forma, do que se refere a esse posicionamento. E parece-me, no que se refere à participação indígena, foi de novo a mesma coisa. Né? O CIMI, eu me lembro bem, né, nós estávamos numa dúvida muito grande como apoiar essa participação indígena após termos tido aquele retrocesso todo na Assembleia Constituinte. Né? E o texto relator se considerou no direito de voltar atrás em todas as conquistas já alcançadas. Né? E o CIMI, a dúvida nossa era exatamente decorrente dos posicionamentos diferentes, os outros posicionamentos dos parceiros nossos, né, que tinham muito receio da participação indígena, que isso pudesse acirrar os ânimos com alguns setores do governo. Então estávamos nessa dúvida, não tinha nenhuma dúvida quanto à necessidade de mobilizar os índios. A dúvida era apenas como é que se poderia fazer isso sem também romper
e confrontar diretamente com os nossos parceiros nessa luta indigenista naquele momento. E parece-me sempre o fato que, para mim, resolveu o problema na época foi o pedido dos índios Kayapó, que vieram procurar o CIMI em busca de apoio para alojamento. Eles já tinham decidido de vir assistir, participar e ver a votação dos direitos indígenas na Constituinte. Eles só não tinham onde ficar em Brasília. E esse foi a ocasião, o fato que tirou toda a dúvida, que tipo de apoio e como estaria esse apoio aos índios. O CIMI, o secretariado na época, imediatamente se posicionou favorável a esse apoio. E aí, de novo, aí foram chegando outros povos, e eu acho que o CIMI, nessa maneira de ele apoiar irrestrita, eu diria de forma irrestrita, a participação indígena, independente de serem de organização X ou Y, de estarem afiliados a este ou aquele grupo, essa foi uma diferença importante naquele apoio. E por isso que lá no alojamento, eu acho que o fato de aí estarem todos os diferentes grupos e diferentes lugares, povos, lugares, enfim, e compreensões também distintas do momento político e tudo mais, isso tudo acho que foi um momento extremamente importante de formação, de amadurecimento da própria luta indígena. Teve fatos, momentos extremamente tensos no alojamento durante a Assembleia Constituinte, entre os próprios índios. As diferenças eram muito grandes. E penso que o CIMI aí teve um papel fundamental. Exatamente essa clareza de não se alinhar nem com um nem com o outro, mas de simplesmente dar apoio às demandas dos povos indígenas e dos posicionamentos que eles iam definindo aí nessas longas conversas que teve no alojamento dos índios lá em Brasília. Então, eu creio que toda essa mobilização, essa movimentação, essa participação dos índios e esse intenso relacionamento com o CIMI que teve nesse período todo, foi muito importante. Eu acho que serviu de aprendizagem, um momento de aprendizagem para nós do CIMI, como também para os próprios índios, as lideranças. Acho que foi um momento de grande amadurecimento.